quanto maior essa ação, mais seguidores você perde. Porque nesse caminho tem uma galera que já, cara... Esse cara que não faz mais sentido pra mim. Exato. Aí ele vai embora. Mas é bom no final das contas, porque se não faz mais sentido, talvez mas o número de seguidores, ele é uma prova social muito forte. Então, você ter um número de seguidor real, não estou falando comprar seguidor de robô chinês, né? Sim. Eu estou falando de seguidor real, esse número faz muita diferença. Sim. Quando você bate 1 milhão, 2 milhões de seguidores, as pessoas te olham de jeito diferente. Mesmo que o seu engajamento seja baixo. Só que na época ainda era eu brigando com todo mundo. Cara, tem que ir pro lead quem? Todo mundo, que isso? Lead free ainda converte muito. E realmente, convertia bem. Mas eu já tinha visto que estava descendo. Ele, mais 2, 3 anos, ia ficar muito ruim converter lead frio como é hoje. Se você tem uma oferta honesta, você não vai converter lead frio. A galera que converte muito lead frio ou só lead frio hoje, tem uma oferta um pouco mais mentirosa, né? A gente sabe... Oferta mais agressiva. Mais agressiva. E até um pouco mentirosa mesmo. Está começando o Ultra Lease Cast. Aqui a gente fala com você, que é dono de agência de marketing digital ou presta serviços de marketing digital. Eu sou o Gui Cardoso. Eu sou o Rodrigo Bindes. E a gente tem um convidado especial. O tema de hoje é como construir audiência qualificada no Instagram. Isso aqui vale para você que quer construir uma audiência qualificada no teu perfil de agência, no teu perfil como dono de agência e também para os seus clientes. Queria agradecer os nossos patrocinadores, porque sem eles esse podcast não estaria acontecendo. Então, nós temos o Cardápio Web, que é uma plataforma de cardápio digital que acabou se tornando uma plataforma de gestão do restaurante como um todo. Então, se você atende restaurantes, seja você nichado ou não, você precisa conhecer o Cardápio Web, porque realmente é uma coisa assim, é a melhor plataforma que eu já vi de cardápio digital e de gestão de restaurantes que tem hoje no mercado. E também o Reportei, que a gente inclusive usa, tanto o Cardápio Web quanto o Reportei, a gente usa para acompanhamento de métricas do cliente da nossa agência, dos clientes da nossa agência. Então, dashboards completos, você faz tráfego, mexe com CRM, e-commerce, tudo, você tem todos os dados ali na sua mão usando o Reportei. Então, a gente super indica. E outro patrocinador nosso que também utilizamos é a Great Pages. Então, a Great Pages é o mais poderoso software, mais poderosa ferramenta de criação de landing pages e sites. Então, se você quer landing pages que sejam fáceis de você mexer, de você alterar e que também tem uma alta performance, ou seja, que carrega rápido para você diminuir o teu custo por lead, que pode ser que seu custo por lead esteja mais alto porque a página demora para carregar. Isso é comum de acontecer em outras ferramentas no mercado. Já na Great Pages, não. É uma página de alta velocidade. Então, recomendo você utilizar ela também, que é a mesma página que a gente usa aqui na Ultralice. Beleza? O convidado de hoje é o Léo Tabari, cara, grande amigo meu. Seja bem-vindo. Obrigado, gente. É uma honra estar aqui com você. Já estava esperando há muito tempo fazer parte aqui desse podcast que é tão importante para o mundo das agências, né? É sempre um conteúdo muito, muito enriquecedor, que traz novidades e tendências para o mercado. Boa, deixa eu apresentar um pouquinho o Léo aqui. Ó. Ele já foi dono de agência, né, por bastante tempo aí. Vai contar um pouquinho disso. Ele é especialista em estratégia e criação de audiência qualificada. E hoje tem um foco mais em infoprodutores, né? E pós-graduação. Pós-graduação, né? Tem um sócio que é pós-graduação e uma sócia que é infoprodutora. E é de BH. Você é de BH mesmo? Eu sou de Belo Horizonte. Belo Horizonte. Legal. Mineirinho. Tu solta uns Y de vez em quando? O Y é mais difícil, mas um nu eu solto de vez em quando. O nu que é mais do que o nó. O nó é mais normal. Normal. O nu aí é sério. Esse de vez em quando sai. Boa. Léo, vou começar perguntando para você. Aliás, antes de fazer uma pergunta, eu vou contextualizar, né? A gente gravou muitos episódios aí do podcast 2 centavos. A gente trouxe esse novo podcast aqui, o Ultralize Cast, com um foco mais em quem é dono de agência, em quem é prestador de serviço de marketing digital. Seja gestor de tráfego, né? Social media, designer, enfim, todo esse ecossistema de profissionais ali do marketing. Né? Exato. Então, a gente vai ter esse episódio aqui do Ultralize Cast, é o primeiro, né? Vamos ter muitos... Eita, lá, já começamos bem aqui, já. Já vai dar um bom corte aí, ó. Bom, estamos de volta aqui, agora sim, né? Mesa limpa, né? O café... Foi um acidente aí. Para estrear bem o podcast. Eu estava explicando que a gente teve a primeira temporada aí do podcast 2 centavos. Muita gente acompanhou aí. A gente ainda está a decidir como é que vai ser o destino aí do podcast 2 centavos. Mas, de qualquer maneira, a gente começou esse outro podcast, que é o Ultralize Cast, que, como eu estava falando, foca mais em quem é dono de agência de marketing digital ou presta serviço de marketing digital.
Beleza? Então, contextualizado. Perfeito. E café já derrubado, então podemos seguir aqui. Léo, Bora. começa explicando aí pra gente qual que é a tua definição de audiência e qual que é a tua definição de qualificado, pra gente entender o que quer dizer o audiência qualificada. Tá, vamos lá. Primeira coisa, audiência é todo mundo que está dentro do seu perfil de cliente ideal. Ele está só dentro do perfil. O que é audiência qualificada? É aquela pessoa que está dentro do perfil e já tem nível de consciência para comprar de você. Porque a pessoa pode estar no perfil e não ter consciência que ela precisa do seu produto. Legal. Então, quando a gente fala de audiência qualificada, eu atraio pessoas do perfil e subo o nível de consciência dela para ela estar pronta para comprar o produto. Aí ela vira audiência qualificada. Beleza. Cara, acho que é importante a gente falar sobre os níveis de consciência, né? Sim. Pô, não sei de nada, não sei nem do que São você está falando. 5 níveis, né, do marketing. Mas o que você está falando, então, é o nível do cara que já sabe da existência do problema, sabe que existe uma solução e que você talvez seja a solução para aquele problema. Esse nível de... É um pouco antes, tá? É um pouco antes. Às vezes ele nem sabe que tem um problema. Não tem problema. Tá. Isso, tá? Mas ele tem que estar dentro do perfil. Por exemplo, o cliente ideal de vocês são agências de marketing. Mas a pessoa da agência de marketing, ela não sabe que precisa de uma mentoria, de um mentor, de alguém que já trilhou aquele caminho para chegar mais rápido no resultado. Ela está tendo vários problemas durante o caminho dela como agência, ou até mesmo ela nem sabe dos problemas que ela vai ter durante esse caminho, que você pode atalhar para ela. Então, quando você começa a atrair essa pessoa, mostrando problemas, mostrando situações do dia a dia, cara, você desperta atenção. E aí você atrai sua audiência, que é, no caso, a agência de marketing. Quando ela chega lá dentro, aí você tem que subir o nível de consciência dela para ela entender que você é a solução para ela resolver os problemas mais rápido, num custo muito menor e ganhar muito mais dinheiro. Então, aí, nesse momento que ela entendeu isso, ela é uma audiência qualificada. Muito bom. Antes disso, ela só é uma audiência. Trazendo para o nosso contexto aqui, né, Gui e Léo, assim, eu acho que a audiência qualificada para a agência de marketing, na verdade, é o cliente... É o cliente ideal para ele. Ideal para ele. Por exemplo, se ele é nichado em clínica médica, é o dono da clínica, é o dono da clínica médica ou que, o gestor, que está sofrendo ali com marketing ou com vendas, enfim, ele está com aquela dificuldade. Ou aquele que nem faz marketing, mas está sofrendo por falta de cliente. Isso. Então, esse seria a audiência dele. Isso. Vai chegar outras pessoas que não são audiência, são esses eu chamo de seguidores. Porque eu tenho um grupo de seguidores, que é todo mundo, e dentro dos seguidores eu tenho audiência, e essa audiência, meu trabalho é transformar ela em qualificada. Cara, uma coisa mais que interessante, você me falou mais cedo, que os seguidores, eles têm como se fosse um tempo de vida, né? Isso. Eles não duram muito. Não. Porque eu estava comentando aqui mais cedo, antes do podcast começar com o Léo, que os nossos seguidores vão crescendo, mas nossos views de stories, eles não crescem na mesma proporção. Uhum. Então, se você puder explicar um pouquinho, que eu acho que é interessante o público saber disso. Vamos lá. Primeiro, a pessoa para ficar vendo seus stories, ela tem que ser muito fã mesmo. Ou ela acabou de chegar. São esses dois públicos. O muito fã, cara, é 1% da sua base. E olhe lá, se chegar a 1%. Agora, a galera que está chegando o tempo todo, durante 7 dias pelo menos, seus stories vão aparecer todo dia para ela. E ela vai ver seus stories. O número de view vai se manter estável. Então, se você está trazendo gente nova o tempo todo, por uma semana aquele número vai ficar estável. Se você parou de trazer, aquele número vai cair. Se você parar um mês de trazer pessoas, seus stories vão cair. Não tem como evitar. Tá? Então, no máximo 2 semanas ali é a vida útil nos stories. No feed, ele dura um pouco mais. Quando a pessoa chega, ela começa a ver mais conteúdos mesmo, ela começa a ver mais conteúdos que você está postando no feed dia a dia, mas o Instagram começa a entregar cada vez menos para ela. Porque ou ela não está assistindo o vídeo até o final, ou ela não está interagindo com o vídeo. Ela não interage, aí ela começa a parar de ver. Começa a parar de ver. E aí, esse prazo dela é máximo de 60 dias. Depois de 60 dias, dificilmente ela vai interagir com você. Aí você fica com um número ali que, na verdade, ele é só um status, aí, só ego. Isso, aí você tem todo aquele trabalho de reaquecer a base de tempos em tempos. E você considera que isso deveria ser uma preocupação? Cara, meus stories tem que estar com os views crescendo ou não? Cara, os stories não me preocupam muito, tá? Porque eu consigo fazer resultados mesmo sem ter tantos views nos stories. Agora, interação no feed, sim. Comentários, engajamento, tudo isso faz muita diferença na hora de ter um bom resultado. Agora, por exemplo, compartilhamento é um bom engajamento, né? Porque, por exemplo, no meu perfil eu sinto isso. A galera compartilha muito, salva muito. E às vezes não tem muito comentário. Então, é um tipo de compartilhamento, um tipo de engajamento, né? Um conteúdo compartilhado é aquele conteúdo que fala, cara, isso aqui é muito massa, eu tenho que mandar para alguém ver. Alguém precisa ver, né? Se é um caso de uma agência, ele vai mandar para alguém dentro da agência. Sim. Tá? O comentário não. O comentário é quando você deixa alguma coisa no ar que a pessoa não se aguenta. Ela tem que comentar.
Eu gosto muito de usar esses gatilhos. Os mais polêmicos Polêmica ajuda a fazer isso. Mas é você compartilhar a opinião das pessoas. Por exemplo, você cria uma situação e durante essa situação, cara, o caminho que eu acho que seria o certo seria esse aqui. Qual seria o seu caminho? E aí você deixa as pessoas comentarem ali qual que seria o caminho deles. Principalmente em coisas que têm vários caminhos diferentes. Sim. E aí quando você cria a necessidade de comentário da pessoa, dar opinião, né? Todo mundo adora dar opinião. Assim, né? Não aguenta, né? Aí ela vai comentar. E você aumenta o número de comentários. Aí esse seguidor meio que fantasma, na verdade, você tem que fazer uma ação de distribuição de conteúdo para seguidores, né? Para poder reaquecer esse cara, para ele entrar na base de engajados de novo. Só que quanto maior essa ação, mais seguidores você perde. Porque nesse caminho tem uma galera que já, cara... Esse cara que não faz mais sentido pra mim. Exato. Aí ele vai embora. Mas é bom no final das contas, porque se não faz mais sentido, talvez... mas o número de seguidores, ele é uma prova social muito forte. Então, você ter um número de seguidor real, não tô falando comprar seguidor de robô chinês, né? Sim. Eu tô falando de seguidor real, esse número faz muita diferença. Sim. Quando você bate 1 milhão, 2 milhões de seguidores, as pessoas te olham de jeito diferente. Mesmo que o seu engajamento seja baixo. Então, se o cara tá ali, deixa ele ali. Por isso que eu limito meu reaquecimento de seguidor em 60 dias. Se é um perfil muito grande, eu chego até 90 dias no máximo. Eu não aumento minha campanha mais do que isso, porque eu vou perder muito seguidor. E aí, por exemplo, no meu maior perfil, eu ganho 10 mil seguidores só com tráfego todo dia. Eu não foco no orgânico. 10 mil seguidores por dia? Por dia, só de tráfego. Eu não me preocupo com o orgânico. Gasto ali mais ou menos 5 mil reais por dia nesse perfil só para fazer ele crescer. E qual que é o objetivo dessa galera? Cara, eu quero trazer eles para o perfil, eu quero que eles conheçam o conteúdo e por 60 dias eu vou batalhar com uma outra campanha, que é a campanha de subir nível de consciência, que eu chamo de C2, né? A atração é o C1, primeira camada, o C2 é a subir o nível de consciência. Então, durante 60 dias, aquela pessoa vai ser bombardeada com muito conteúdo. E assim eu mantenho o meu número de views altos, eu mantenho o engajamento mais alto no perfil. Porque a pessoa seguir, querendo ou não, é uma ação... não muito profunda, né? Não, você segue não quer dizer que você está interessado em comprar alguma coisa. O seguir ele é muito parecido com o curtir, né? Gostei disso aqui, vou seguir. Então, é uma demonstração de interesse em acompanhar, mas não necessariamente em comprar, né? Exato. E quando você fala assim, aumentar o nível de consciência, o que significa? Traz alguns exemplos. Vamos lá. Primeira coisa, eu tenho que mostrar para a pessoa que ela tem um problema e que aquele problema existe solução. Tá? Problema de agência de marketing hoje, por exemplo. Falta de cliente. O cara está com falta de cliente, ele está lá sofrendo, só que na cabeça dele, aquilo não tem solução. Ele precisa de mais indicação, alguma coisa assim. E aí você chega com a solução, com o problema, mostrando o problema para ele, claro, e chega com as soluções. Qual que é a solução para a falta de cliente? Cara, você pode ir por esse caminho, por esse, por esse e por esse. Desperta a atenção dele. Pronto, ele subiu na cabeça dele o quê? Opa, isso tem solução. Ou, por exemplo, você pegar uma agência de marketing para clínica médica... O problema que o problema dele é falta de e paciente. O problema do outro, isso. Só que aí você tem que deixar sempre uma pergunta dele. Beleza, tem solução, mas como que eu executo essa solução? É essa pergunta que você tem que pôr na cabeça dele para ele continuar te acompanhando. Então é muito mais o que e não o como e nem isso, o... Né? Isso. Lógico que de vez em quando a gente solta um como, né? A pessoa não vai ficar só no que no resto da vida. Mas o principal, cara, você vai segurando. Se você entrega tudo, a pessoa absorve aquilo e vai embora. Que aí vira os seguidores que só querem conteúdo de graça, né? Aquela galera que fica só patinando e não sai do lugar, que só quer o de graça, o de graça. Então, você sempre dá muito o que fazer. Então, eu dou caminho mesmo. Cara, faz isso, faz isso, faz isso. Cara, mas eu tiro como. Interessante que, assim, toda agência, então, pode aplicar isso pro cliente dela também. Pode. Toda. Então, assim, se é inchado em restaurante, clínica médica, em qualquer coisa, ela tem que pensar em como que essa estrutura encaixa para ela aplicar ali para o cliente. Eu cresci muito justamente aplicando para os meus clientes. Eu pouco apliquei para mim no início. Eu comecei aplicando para os meus clientes, hoje eu aplico para mim, mas sempre foi focado. Cara, como é que eu vou fazer meu cliente faturar mais? Primeira coisa, ele precisa ter mais seguidores. Ele tendo mais seguidores, eu preciso subir o nível de consciência desses seguidores. Eu subi o nível de consciência deles, pronto, agora eu posso fazer uma oferta. Cara, então eu posso dizer que a gente tem que pensar em como se fosse safras de 60 dias. Isso. Então, por exemplo, pega aqui uma safra de ciclos. 60 dias de ciclo de seguidores vindo, que vão me conhecer ali, que estão engajados. Aí eu tenho que fazer alguma oferta, alguma campanha também, para poder, se eu quiser monetizar essa base, né? Para trazer essas pessoas e monetizar. E aí vai trazer um público novo e é um ciclo eterno. No meu maior projeto, que foi com o Rui da Faculdade Focus,
A gente chegou a faturar 3 milhões por mês e a gente fazia campanhas específicas e fazia venda a cada 15 dias. Tinha o Perpétuo rodando, beleza, estava sempre todo o Perpétuo rodando o tempo todo. Mas eu estava o tempo todo trazendo gente nova, ganhando 5, 10 mil seguidores todos os dias pro perfil. Eu estava o tempo todo rodando campanha para subir o nível de consciência e fazendo ofertas para ele, que era Perpétuo rodando 100% do tempo. Só que a galera que chegava na página e não comprava, eu fazia uma outra campanha para eles, que era captar para um grupo. E aí, nesse grupo, eu fazia uma oferta especial a cada 15 dias. Então, semana sim, semana não, ele tinha uma oferta. E esses eram os picos de vendas. Quando eu somava os 2 do mês, dava mais do que o Perpétuo do mês inteiro. Porque a galera já passou pela página, ela já entendeu a oferta. E quando eu dava uma coisinha a mais, às vezes era um desconto, às vezes era um bônus, opa, eu vou aproveitar. Cara, escassez sempre funciona. Isso vai funcionar para estética, para clínica médica, para pet shop. Se você colocar escassez, você vai atrair muito mais lead para o seu cliente. Ô, Léo, e como é que foi, dando um passo para trás, assim, como é que foi a história de você focar muito nessa parte de criação de audiência? Como você descobriu que isso podia mudar o jogo? Você teve alguma dificuldade que aí você vai trazer uma solução? Cara, nossa, foi complicado, porque a pandemia foi... Para o marketing digital foi ótimo, né? Todo mundo que estava online ganhou muito dinheiro na pandemia. Só que chegou 2021, começou a ficar cada vez mais escasso. Cada vez mais escasso. E na época eu tinha 7 clientes. 2 deles com muito dinheiro, que investia ali 300 mil por todo mês ali, tranquilo para eles. E qual que era o problema? Quando eu ia traquear, os leads frios que eu captava, que antes eram muito bons, eles não convertiam, estavam dando prejuízo. E os leads quentes davam uma margem absurdamente alta, rua 5, rua 6. E eu comecei a pensar, cara, como é que eu vou fazer para aumentar minha escala de lead quente? Porque até então eu não fazia ação para gerar lead quente. O lead quente era aquele lead que vinha natural, vinha de uma ação anterior, que acabou virando seguidor, só que o número crescia muito pequeno. E aí o que eu fiz? Cara, vou começar a testar coisas para atrair essa galera. E aí eu tive um cliente muito generoso que ele me deu 500 mil reais para testar. 500 mil para testar. Para testar. Entendeu? O cara era bom, ele faturou 25 milhões no ano. Mas então, cara, tem 500 mil para você testar aqui, mas eu quero melhorar o resultado. E eu testei. E começou com o botão impulsionar mesmo. Com foco. Cara, eu quero trazer seguidor. Lá em 2021. E aí eu comecei a trazer muito seguidor. Quando eu julgava para ação de vendas, pum, aquela galera dava um rosto lá em cima. Aí eu peguei a minha verba, que antes eu gastava para lead frio, e comecei a jogar só para trazer seguidor, só para trazer seguidor. E o que aconteceu? Meu custo do lead ficou muito mais barato, porque agora era muito mais fácil captar ele quente do que ele frio, e a qualidade triplicou. Então, aí sim começou a nascer a Turbo na época. Assim eu comecei a ir para esse lado do lead quente. Só que na época ainda era eu brigando com todo mundo. Cara, tem que ir pro lead quente. Todo mundo, que isso? Lead frio ainda converte muito. E realmente, convertia bem. Mas eu já tinha visto que estava descendo. Ele, mais 2, 3 anos, ia ficar muito ruim converter lead frio como é hoje. Se você tem uma oferta honesta, você não vai converter lead frio. A galera que converte muito lead frio ou só lead frio hoje, tem uma oferta um pouco mais mentirosa, né? A gente sabe... Oferta mais agressiva. Mais agressiva. E até é um pouco mentirosa mesmo. Mas quando você vai pro lead quente, não tem o tempo do cara ver suas provas, ver seu resultado, subir o nível de consciência. É muito mais fácil converter. Sim. Entendeu? Por exemplo, você tem uma estética. Cara, é muito mais fácil você levar um cliente para estética se ele já viu sua clínica, ele já viu o cliente entrando e saindo todo dia, ele viu o resultado da sua clínica. Ele viu você falando ali, ensinando alguma coisa. Isso, e aí você traz essa pessoa, ela se torna seguidor, cara, de repente ela está compartilhando com as amigas, com os amigos, está mandando para um, para outro. É muito mais fácil de crescer e captar esse lead do que ficar buscando só na região ali um lead frio, né? Cara, então assim, a gente pode afirmar que quem tem muito seguidor e não renova essa base, tá ferrado. Tá ferrado. Só o cara fica parado, o cara tem 1 milhão, tá parado, não tá crescendo. Vai morrer. 60 dias ali vai despencar views. Por isso que tem muita gente que tem muito seguidor e pouco engajamento. E pouquíssimo engajamento, porque o leads dele já venceu. E meu prazo de vencimento de seguidor é 60 dias. Eu tenho 60 dias para manter aquele cara engajado e converter. Cara, olhando pro meu caso, assim, eu fico vendo... Eu não sigo muita gente durante muito tempo. De vez em quando eu vou lá e dou uma limpa. Porque, assim, tem coisa que não conecta mais. Estou em outro momento e tal, né? Agora, imagina, um cara que você já desconectou lá, tem 6 meses que você não vê nenhum conteúdo dele. Só que se ele não aparecer para mim, eu nem vou lembrar que ele existe. Você nem lembra. Aí, de repente, aparece uma campanha dele. Aí, se você já desconectou com ele, o que você faz? Um follow. Às vezes você nem lembra que você seguiu o cara. Você dá um follow. Mas no Instagram tem um recurso lá que ele fala pessoas que você menos interage. Aí eu vou lá de vez em quando e dou um follow. Mas não é todo mundo que faz isso. Por isso que o número de seguidores é importante. Por isso que eu faço campanha só 60 dias. Eu não quero perder aqueles seguidores que eu conquistei por causa do número. Sim.
Mas se eu quiser crescer, se eu quiser faturar mais, eu tenho que aumentar minha entrada de seguidores diário. A gente tem meta lá. Com a Patrícia, é 10 mil seguidores por dia. Com o Bruno, é 1.000 seguidores por dia. Bruno é dentista. Eu coloco 1.000 seguidores por dia no perfil de dentista. Agora, cara, uma parada interessante, você já me falou uma vez, que esse cara que tá vindo, nem todo mundo vai ser o perfil de cliente ideal, que vai ser qualificado nem nada. Se você puder explicar um pouquinho como é que é isso. Porque, assim, uma parte só que vai ser o meu possível cliente. Sim, só uma pequena parte, inclusive, né? Porque, vou dar um exemplo da Patrícia aqui. Os clientes dela, que compram o produto dela, são que ganham mais de 5 mil reais. Só que não importa o que eu faça, não importa o criativo que eu faça, é sempre 30% ganha acima de 5 mil, 70% não ganha. E sabendo disso, você vai focar em trazer todo mundo e sempre 30% é bom. Eu vou pro volume, eu sei quanto que eu posso pagar. O mesmo criativo que traz o cara que ganha assim, mais de 5 mil é o que traz o cara que não tem nem renda. É a mesma coisa. Por mais que eu qualifique, por mais que eu mude página, mude criativo. Então, eu já entendi isso. Então, eu sei, 30% dos meus clientes são qualificados e 70% não são. É aquele, cara, esse aqui vai vir só para bater número. Eu tenho que ter isso aí na minha conta. É impossível trazer só cliente qualificado. Não tem como filtrar. Não tem como. E cada vez mais difícil, né? O Instagram tá só tirando as opções, né? E a verdade, você não consegue tanto no cu da mosca, né? Você tem que você tem que abrir um pouquinho. Tem que abrir. E aí você vai qualificando também de outras formas, né? Claro, aí na distribuição de conteúdo você vai pela copy, pela... É a hora que entra o C2, né? Que é a segunda camada. Acho que é bom explicar um pouquinho, né? Dessas camadas, assim. Sim. O C1 é camada de atração. É conteúdo puramente para atrair cliente para o seu perfil. Para seguidor. Para trazer seguidor. Mas não é qualquer seguidor. Você não pode fazer viral. Viral, para mim, sempre deu errado. Suja muito minha base. Sim. Então, eu não faço viral. Eu faço conteúdo. Ele é dividido em quatro partes do meu conteúdo. A primeira parte, gancho. Todo conteúdo hoje no Instagram tem que ter um gancho forte. Então, você tem que prender a atenção da pessoa por pelo menos 5 segundos. Se você não prender atenção, o dedinho passou e você já ficou para trás. Então, primeira coisa, você começa um conteúdo pensando no gancho. Depois, você precisa de 10 segundos para você abrir a boca do funil. O que é abrir a boca do funil? Você tem que falar com todo mundo daquele perfil. Só que você já tem que começar a deixar claro para quem que você está falando. Se eu estou falando com dentista, eu vou falar com todos os dentistas ali nos próximos 10 segundos. E aí eu já retive o dentista por pelo menos 15 segundos. A partir daí, eu vou subnichar. O dentista lá que eu trabalho com ele faz dentística restauradora. Aí você fala disso. Aí eu vou entrar em dentística restauradora. Depois de 5, que é o gancho, depois mais 10. 10 para dentista, aí eu entro na dentística restauradora. Por quê? O cara que faz implante odontia não quer saber de dentística restauradora. Ele vai embora. Por que você já não filtra no começo? Porque quando eu diminuo, quando já começa eu filtrando de cara, ele cai muito esse engajamento no início. E quanto menor a retenção, menor a distribuição, entrega menos e fica mais caro. Então eu prefiro segurar um pouquinho mais dentistas por 15 segundos ali e depois eu aprofundar. E a quarta parte é o CTA, né? O conteúdo tem que ter CTA. Eu já tentei conteúdo com CTA, sem CTA, cara, com CTA sempre funciona melhor. Mesmo para esse de atração de seguidor? Mesmo para atração de seguidor. Aí gosto de fazer um CTA, por exemplo, cara, você quer aprender mais sobre isso? Escreve a palavra X aqui embaixo e dá uma palavra. Depois eu escolho lá no ManyChat, né, no direct, para onde que eu vou mandar essa pessoa. Eu posso mandar para uma campanha, posso mandar só por uma interação. Agora eu estou usando muito IA, eu fiz um clone meu de IA. Cara, eu estou pondo a IA lá para conversar. Fica lá batendo papo no direct, gerando relacionamento. Isso você pode fazer para clínica, você pode fazer para qualquer coisa. Você está usando qual ferramenta para fazer nessa IA do direct? Flowise hoje. Flowise. Ela funciona bem, mas agora eu contratei uma equipe, né, de TI, quando a gente ganha um pouquinho mais de dinheiro. A gente pode dar esse luxo e a gente está criando o nosso próprio sistema. Legal. Então está fazendo todo um sistema, nosso banco de dados, tudo individual, para a gente não depender de equipe. Aí a gente vai contratar só a ferramenta de inteligência artificial, né? Que até então era o cloud que a gente usava, mas saiu uma chinesa muito boa agora que eu estou querendo testar. Né? Essa aí, eu vou começar a testar ela, ver se realmente é o que estão prometendo. Já usei ela brincando assim, mas ainda não aprofundei. Muito boa. Ô, Léo, e você falou, cara, o conteúdo tem que ter CTA. Eu vejo alguns players assim falarem, às vezes é ruim ter CTA porque a pessoa tem que seguir você porque ela gostou do conteúdo e não porque você ficou pedindo. Qual que é a sua opinião disso? Não, isso aí é pro influencer, cara. O influencer, sim. O influencer vai ser dessa forma. Agora não, cara, eu quero vender. Eu tô fazendo um negócio com tráfego, eu já tô pagando pra pessoa estar assistindo o meu conteúdo. Eu quero que ela venha pro perfil, que ela siga. Eu posso fazer, se eu não tenho um CTA pronto pra fazer, eu posso falar, cara, gostou desse conteúdo? Toca no meu nome e começa a me seguir. Se eu não souber o que eu vou falar, cara, sempre eu vou chamar pra seguir. Sempre. Se eu não tô chamando pra seguir, eu tô chamando pra digitar uma palavra. É os 2 CTAs que eu uso. Boa. Concordo, cara. Eu acho que esse negócio, tipo,
Se você for olhar, até mesmo, você vê, pega um canal de YouTube, assim, desses grandes YouTubers. Cara, eles fazem muito CTA. Se inscreva, tipo, no vídeo, se você não faz CTA, a pessoa não faz, inclusive, não dá ação. Aproveita aí já pra seguir a gente aqui. Segue aqui, se inscreve. E deixa o like, hein? Já deixa o like também. Deixa o like. Inscrever, né? Faça CTA mesmo, tô nem aí. E faça um comentário também. É importante o comentário debaixo do vídeo. Né? Legal. E tem mais, tá? Eu trouxe a pessoa ali pro perfil. Fiz um CTA pra ela. Joguei pro direct, eu não posso deixar ela abandonada. Por isso que eu criei IA. E às vezes a gente não tem tempo de responder todo mundo. E as pessoas querem atenção, cara. É impressionante. Eu vi muito player fazendo isso. O cara chegava no direct, chama no WhatsApp. Ninguém quer chamar no WhatsApp. Não. Cara, o direct é a melhor coisa que inventaram no mundo. A pessoa quer ser atendida ali. Você se conecta com a pessoa, eu uso muito, né? Uhum. E aí, cara, pra você vender depois pra essa pessoa, facilita muito você ter tido essa conversa. Não, ajuda demais. E hoje você fazendo um clone seu, cara, pra quem tem uma demanda muito grande, facilita demais. Lá com a Patrícia, a gente tem 1000 mensagens no dia. Como é que coloca o ser humano para responder todo mundo? E as pessoas não param, né? Mulher não para de falar. Então, vai contando a vida inteira ali. Então, com uma IA, que é um clone E ela não sabe que tá falando com a IA. Não sabe. Ela acha que é o próprio expert? Acho que é o próprio expert. Tem um amigo meu, o Profinho, ele criou uma IA tão boa que a mãe dele tem 3 meses que tá conversando com a IA e não sabe que é ele. Ela pede ele para pagar a conta de internet e tudo. Mãe, eu vou ver e tal. Entendeu? E ela não sabe, entendeu? E ele não conta para ela, entendeu? Eu acho que ela não é de agência de tráfego, ela não vai assistir. Não vai assistir isso aqui, senão tá ferrado. Ou agência de marketing, né? Ô, Léo, e tem alguma linha de raciocínio, assim, pra... Imagina quem tá assistindo, assim, quer começar a aplicar isso para um cliente e tal. Tem alguma linha de raciocínio em relação a quanto investir, quanto pagar no seguidor, quanto pagar no... umas métricas básicas. Tem sim, tá? O seguidor hoje, ele vai de 50 centavos a R$2. Isso é a métrica padrão. Quem que eu pago 50 centavos? Big nicho. Se você está vendendo para muita gente, 50 centavos é um ótimo número. Vamos falar de big nicho aí. Emagrecimento é big nicho. Ganhar dinheiro é big nicho. Serviços dá para fazer online é big nicho. Entendeu? Então, isso são nichos muito grandes. Micronichos. Cara, dentista é micronicho. Médico é micronicho, que é especialista. Então, tudo que você tem uma base muito pequena, ou regional, já vira um micronicho. Então, você paga mais caro, mas você tem uma conversão muito maior. Uhum. E, geralmente, um ticket mais alto. Então, por exemplo, para médico hoje, eu aceito pagar R$2. Tá tudo bem. Agora, para emagrecimento, eu não aceito acima de 50 centavos. E, cara, tem alguma conta de padaria, por exemplo, se a gente vai pagando R$3 no seguidor, como é que eu descubro se isso daí faz sentido para mim ou não? É o quê? Em relação ao meu ticket, tem algum... Qual que é o cálculo? Eu olho a conversão de seguidor em cliente final, tá? Eu sei que tem várias outras conversões no meio do caminho. Mas, por exemplo, eu sei que com a Patrícia, se eu consigo colocar 300 mil seguidores por mês, eu sei que eu vou conseguir faturar 1 milhão naquele mês. Então, eu sei quanto que eu posso gastar com ela. Então, já está na conta. Então, você sabe que 300 mil de custo, vamos supor que R$2 por lead... 600 mil, mas vai te fazer vender 1 milhão. Vai fazer eu vender 1 milhão. Seria essa a conta. Como que eu vou descobrir isso? Depois de fazendo 1, 2, 3, 4, 5 vezes, eu acho minha média ali. Eu sei que a quantidade de seguidores qualificados, sempre fazendo conteúdo, nada de viral, eu vou ter aquele faturamento. Então, quando eu quero faturar mais, eu vou abrindo mais a torneira, sem deixar subir o custo do seguidor, que eu consigo faturar mais. E mesma coisa, agora mesmo eu tive um problema que eu perdi 4 BMs, cara, no último mês, né? E aí eu não consegui trazer tudo de seguidor que eu precisava. Em vez de conseguir 300 mil, eu consegui 100 mil. Aí o faturamento caiu pela metade também. Então, cara, foi justo. Eu queria aproveitar, então, para falar um pouquinho de um negócio polêmico, que é o negócio do orgânico versus o tráfego, né? A gente tá falando muito de conteúdo, mas é conteúdo para o tráfego. Eu sou muito, muito a favor de fazer conteúdo para tráfego, que é para vender. Porque o orgânico, cara, é um trabalho muito mais difícil, muito mais longo prazo. E hoje, com as plataformas caindo o alcance... Então, assim, eu queria entender um pouquinho a sua opinião, porque isso é um pouco polêmico. As pessoas falam, mas tem que ter orgânico. Cara, eu acho que tem que ter, mas não pode ser a sua ferramenta de venda. Não, orgânico não chega a ser 5%. De verdade. O foco meu é tráfego, porque o tráfego eu controlo. Eu tenho métricas, eu sei quanto que eu pago, eu sei quantas pessoas que Cara, chegam. Isso é importante. Serve para o dono de agência que quer cliente novo, serve para o cliente dele que, né, sei lá, se o cara é nichado em restaurante, ele precisa ter isso para poder trazer o cliente do restaurante dele. Exato. Então, assim, tudo se você não tem métrica, como é que você vai avaliar? Eu vou ver a boa vontade da plataforma. Não. Cara, tem conteúdo que eu coloco
De verdade, em um dia dá 5 mil views. Meu, tá, pessoal, que eu sou um perfil pequeno lá, 70 mil seguidores. Dá 5 mil views. Tem conteúdo que eu posto não dá 300. E às vezes o conteúdo que não deu 300 é muito melhor do que o outro. Mais trabalho ainda. Sim. E aí eu coloco o tráfego nos dois, cara, o que deu 300 explode no tráfego, ele voa. Enquanto o outro fica ruim no tráfego. Mas por quê? Porque a plataforma simplesmente escolheu entregar um e não entregou o outro. Aleatório. É aleatório. E aí tem outra parada também. Se você atende negócios físicos, negócios locais, tipo dentista, tipo restaurante, tipo a clínica médica, tipo pet shop, o orgânico, ele atira para todo lado. Ele vai atingir qualquer pessoa. Não é qualquer não, mas enfim, você não sabe onde que essa pessoa tá. No Brasil inteiro. E no tráfego, não. No tráfego, você seta o raio, você tem certeza que o que você está gastando está ali naquela região. Sim. Que é outro benefício. Então, por exemplo, viralizar, as pessoas acham que é bom, né? E na verdade não é. Para que eu quero... Eu estava dando uma aula outro dia num grupo de donos de restaurantes. Eu falei, galera, para que vocês querem viralizar? Porque você vai impactar um cara que nunca vai se deslocar, por exemplo. Você vai pegar um cara de outra cidade que vai ver seu vídeo, ele nunca vai ser seu cliente. A não ser que você seja um restaurante de cidade turística, né? Mas, aí assim, é outra história. Mas mesmo pequeno, assim, né? são raras as exceções. Em geral, não faz sentido. Isso é para todos os negócios físicos. Concordo, né? É isso mesmo. O que eu coloco de raio quando eu fazia para negócio local? Cara, é 10 quilômetros no máximo. Eu não expandia mais do que isso. Quando eu colocava a cidade inteira, eu gastava muito dinheiro e não convertia. Não faz sentido. Então eu sempre foquei, cara, um raio de 10 quilômetros. Quando é um negócio muito pequeno, 5 quilômetros. Quando você coloca muito pequenininho também, você não consegue nem gastar dinheiro, né? É isso. Então, pelo mínimo 5 ali, eu colocava até 10 quilômetros. É isso. Não sei o quanto que você coloca, mas era o que eu fazia. É por aí. E dava muito certo. Mas sempre focado. O conteúdo tem que ser direcionado para a pessoa certa. Muito bom. Não é um conteúdo viral, não é dancinha, não é uma trend do momento, não é nada disso. Cara, é um conteúdo. Entendeu? É estética, cara. Vamos começar com gancho, vamos abrir a boca do funil. Vamos falar de, sei lá, de depilação a laser, que vende muito bem na estética, por exemplo. Cara, eu vou começar mostrando, por exemplo, um gancho. Uma pessoa toda peluda. Olha que gancho legal. Tony Ramos entrando assim na tela, lá todo peludo, 5 segundos. Cara, você podia estar assim, mas olha só como você pode ficar. Aí mostra lá uma mulher toda lisinha, bonitinha e tal. Aí você já vai mostrando conteúdo. Entendeu? Falando da depilação e tal, como é que faz. E tem mais. E esse mês tem promoção. Já manda a palavra promoção aqui embaixo que minha equipe vai te atender. E boa, e segue a vida. Legal. Conteúdo bem direto ao ponto. Mas outro problema, tá? O dono não quer gravar vídeo. Que era o meu problema da Fox. O Rui nunca gravou um vídeo na vida. E aí, como é que você resolve? Como é que eu faço? Isso é bom, como é que resolve? Cara, fui andando lá dentro e falei assim, cara, você aí, meu menino, como é que tal? Grava um negocinho pra mim. Que ela gravou, falava bem. Beleza, você vai gravar ali. Era funcionária dele. Aí peguei um outro professor lá que falava bem na aula, na frente da câmera ele travava. Cara, tirei a câmera da frente dele e gravava sem ele ver a câmera. Começou a ir bem. Com o tempo ele acostumou com a câmera. Então eu vou pegando pessoas que se dão um pouquinho melhor. Ou seja, não precisa ser o dono, nem da agência, não precisa ser do cliente. Não pode ser um funcionário. Teve uma época que a gente estava contratando micro-influenciadores na internet, pegava aqueles caras que faziam vídeo viral, mas eram pequenininhos, mas o cara falava bem. Cara, quanto que você cobra pra fazer um conteúdo pra mim? Cobro R$200. Beleza, com R$200 eu quero 10 conteúdos, mandava os roteirinhos pra ele, gravava e ficava muito bom. E gravava de casa? Igual ator, velho, igual propaganda na televisão, gravava um ator lá. 10 conteúdos, você mandava meio que um roteiro ali, um briefing. Montava certinho o briefing pra ele, às vezes uma historinha pra ele encenar alguma coisa, e era ator. Porque como era um perfil que não era focado numa pessoa, toda hora tinha gente diferente no perfil. Cara, essa sacada é boa, porque muitas vezes a agência fala assim, porra, como é que eu vou atender cliente de outra cidade? Meu amigo, você tem tanta solução. Você pode mandar um videomaker lá pra gravar, você pode gravar na sua cidade mesmo e tá pegar os influenciadorzinhos da cidade pequenininho, cara. De verdade, R$200 pra ele, eles topam qualquer coisa. Pra gravar, e ainda vai ajudar a divulgar a imagem deles. Sim. Então, o cara se sente até honrado, porque às vezes ele é pequenininho e, ele ser convidado pra gravar ali pra uma clínica que às vezes é famosa, o cara se sente honrado. Ele vai falar com a mãe dele. Mãe, olha só, tô gravando propaganda. Olha, saiu minha primeira publi. Muito bom, então, tu atendeu clientes assim de tudo, cara. Eu precisava ganhar dinheiro, que a pessoa chegava com dinheiro. Eu tava fazendo tráfego. Minha especialidade era tráfego, né? Depois que eu fui mais pro marketing digital. Mas eu comecei com tráfego. Meus primeiros 3 anos, eu era conhecido pelo tráfego. Quando eu saí do tráfego e fui pra parte mais de estratégia, crescendo mais, todo mundo ainda me conhecia pelo tráfego. E só me perguntavam coisa de tráfego. E eu já não fazia mais tráfego, né? Hoje eu tenho 3 gestores de tráfego trabalhando para mim. Tem 2 anos que eu não ponho a mão no gerenciador de anúncios. Mas eu já conheço tudo por trás. Um gestor não me enrola. Eu sei métricas, eu sei campanha, eu sei olhar o que ele está fazendo, eu sei se ele está me enrolando.
Mas se eu sento na frente do gerenciador, eu já fico perdido. Mudou tudo, cara. Os caras mudam a cada 6 meses. Eles inventam um gerenciador novo. E como é que é gerenciar, né, esses gestores sem estar colocando a mão nas campanhas? Como que é a tua gestão, assim? Cara, é aprender a gerenciar pessoas, cara. Como é difícil, né? Cada um é do jeito, cada um tem a cabeça. Tem um que você tem que ser mais duro para ir trabalhar, o outro você aperta um pouquinho, ele chora e não trabalha. Entendeu? Então você tem que começar a conhecer de pessoas. Foi o mais difícil para mim. Eu sempre fui uma pessoa mais introvertida, né? Eu não era um cara muito sociável, de balada e ficar conversando com todo mundo. Eu era um cara que ficava na minha. Aí quando para lidar com isso, com as pessoas, para aprender, cara, foi um caminho longo, tá? Foram anos tentando, ainda tô aprendendo, eu ainda tenho muita dificuldade de dar um feedback mais duro, eu tento pegar leve, aí eu contratei uma pessoa para dar feedback mais duro no meu lugar hoje, que eu não sabia fazer, mas é aprender a lidar com pessoas. Você tem que ter o conhecimento técnico, um pouquinho de cada coisa, senão a pessoa vai te enrolar. Se você não tem o conhecimento, você tem que ter alguém na equipe que tem o conhecimento para não ser enrolado. Isso. Então, é chegar e conversar abertamente e entender, cara, até onde que eu posso ir com esse funcionário, com esse colaborador. Ah, com esse aqui eu posso ir até aqui. O cara que você não pode ir muito fundo com ele, cara, esse cara não vai crescer dentro da empresa, nem adianta. Sim. Entendeu? O cara que é bom, que vai trabalhar para você, que vai fazer um tráfego bem feito, vai fazer o social media bem feito, aguenta a porrada. Entendeu? É o problema da geração Z, né? Eu não sei se a galera tá sofrendo muito com isso. A geração Z, ela é muito difícil de lidar. Eu tenho funcionários da geração Z, são bons funcionários, mas eu não posso dar um aperto neles igual a galera mais velha. Não espana, chora, né? Tem gente na minha equipe de 19 anos até 40 anos. De 40 anos eu posso descer a lenha e ele, obrigado, valeu, cara, agora eu vou trabalhar mais. E vai. O outro mais novinho, calma, entendeu? Faz isso aqui que eu te dou um iFood, entendeu? Aí vai. Então você tem que aprender a negociar dentro da equipe. Ô, Léo, com essa galera que você atende hoje, você faz o roteiro para eles e manda, ou ele já tem a manha de gravar no modelo que você tem ali do framework que você usa? Eu tenho os dois casos, tá? O dentista, que é o Bruno, o cara nasceu para falar, velho. Ele fala, cara, desde pequeno ele era orador na escola, tudo. Então ele é muito bom. Ele não gosta que dá roteiro pronto para ele. Aí ele prefere se virar sozinho. Eu dou os temas, cara, os temas que deram bons, que a gente tem todas as métricas, são esse. Foca em fazer conteúdo. Ele, beleza. Então ele faz conteúdo sem camisa, saindo do jiu-jitsu, ele faz conteúdo dentro do carro, faz conteúdo com a filha, e o negócio explode, dá muito certo com ele. Isso facilita muito minha vida. A outra, que é a Patrícia, ela é muito boa na frente da câmera. Só que ela é menos criativa, então eu tenho que dar mais roteirizado para ela. Você vai fazer esse gancho, você vai fazer essa entrada, você vai desenvolver esse conteúdo fazendo isso, e vai fazer esse CTA. Aí ela, pum, explode e desenvolve. Cara, legal. E uma coisa que você falou aí que eu acho interessante, que você falou assim, eu pego coisas que já deram certo, aí você deve pegar e colocar outros ângulos, mas de um tema que você viu que já deu certo, né? E até às vezes o mesmo tema, por incrível que pareça. Só de um jeito diferente gravado. O seguidor, ele não é tão reciclável, mas o conteúdo é. Cara, quando a gente tá apertado de conteúdo, sem conteúdo para postar, eu pego um conteúdo ali de 4 meses atrás, passo por uma nova edição e publico mesmo. A gente faz isso com stories. Para não ficar sem stories o tempo todo, eu pego stories ali de 6 meses atrás, 4 meses atrás. O cara não vai lembrar de novo. Ninguém lembra. A gente faz isso com live. A gente não viu, né? A gente faz isso com live hoje na internet, pega a live do ano passado e coloca. A gente só assiste para ver se não tá falando data, alguma coisa assim. Mas coloca a live antiga, ninguém nem lembra. Então a gente recicla muito conteúdo que já deu certo, que funcionou. Mas a gente tem uma preocupação em estar sempre fazendo conteúdo novo, sempre estar ligado na atualidade. O que está acontecendo no mundo hoje? O que eu posso usar que está em alta para chamar a atenção? Ah, o Trump ganhou. Cara, eu vou entrar falando do Trump e depois eu falo do meu conteúdo. Eu uso isso muito. Teve um conteúdo com o negócio da liberdade de expressão quando o Trump ganhou, que vira aquela história toda. Eu entrei no conteúdo falando de liberdade de expressão e tal, prendi atenção quando chegou no meio do vídeo, mas aqui eu não falo disso. Eu não sou político, eu não tô nem aí pra isso. Eu falo aqui de ganhar audiência qualificada. Então, falei de audiência qualificada e fiz o CTA. Cara, o conteúdo deu muito bom. Eu usei ali uns 20 segundos. Você pegou o tema da hype. Da hype. Momento. Falando de liberdade de expressão. E liberdade de expressão pra mim é poder fazer meu conteúdo na internet e ganhar audiência qualificada. E aí teve uns que começaram a brigar no direct, né? No direct, nas comentários. Aí um briga pra um lado, briga pro outro, aumentou o engajamento. Eu ganhei um monte de lead que virou conversão. Vamos trazer algumas formas de ter ideias de temas, assim, de conteúdo. Uma delas é pegar o hype do momento e, de alguma forma, conectar com algum conteúdo. Mas quais são os outros? Tem duas formas que eu sempre olho, tá, cara? É dores e desejos. Qual que é a dor daquela pessoa e qual que é o desejo dela?
E aí eu vou negócio, Ela que você negócio. Diz é do cliente, do cliente, da minha audiência. A audiência está buscando. Com o Bruno, eu vendo principalmente para dentistas. O cliente final vai na clínica dele. Ele chega lá, pega o endereço, liga e vai direto para a clínica. Mas eu vendo para dentistas. Então, qual que é a dor do dentista hoje? Ficar 10 horas trabalhando numa posição horrível, que fode a coluna. Não ter tempo para a família, porque o dentista trabalha muito. Não poder tirar férias, senão ele não recebe. Então, eu vou pegando essas dores e vou trabalhando elas na hora de criar conteúdo, mas sempre ligado a alguma coisa. Por exemplo, a questão das férias. Aproveitei que o Bruno estava de férias com a família na praia, usamos o gancho do seguidor dele não poder tirar férias com a família e falo, cara, e eu tô aqui, eu tô tirando férias por causa disso. Muito bom. E eu uso isso de gancho, mas eu sempre tô atrelado ou a dor dele ou o desejo. Quando o caso da Patrícia, qual que é o desejo? As mulheres querem emagrecer. Elas querem usar branco, cara. Era uma dor que eu nem sabia. Ah, o que você quer? Ah, eu quero poder usar branco. Eu não sabia que quem tá acima do peso não usava branco. Porque o branco engorda, só né? preto. Eu só uso preto. O preto emagrece e o branco engorda. E eu não sabia disso. Como que eu fui descobrir isso? Fazendo pesquisa. Tem que começar a usar um branquinho, tô pensando qual cor fica forte, porque... Forte? Não tem. Cara, no meu caso, acho que nenhuma cor vai resolver. Não. No seu caso, não teria jeito. É a cor, não. Você pode usar aquelas camisas com enchimento, né? Que deixa mais cheio, né? Aquela que tem um desenho de tanquinho. Mas tem que ser com enchimento pra dar um volume. Mas cara, aí eu vou descobrindo essas dores. Eu quero colocar um biquíni. Tem 20 anos que eu não uso um biquíni, que eu tenho vergonha. Entendeu? Então a gente começa a pegar nessas dores e você pega essa dor, pô, quer usar um biquíni tal, então... Pô. Cara, o que a gente faz de conteúdo da Patrícia com biquíni é absurdo. É muito conteúdo dela. Eu falo, Patrícia, sempre antes de um evento de vendas, você vai para um lugar que você vai usar biquíni, você vai fazer conteúdo de biquíni. Porque isso desperta a atenção das outras mulheres. Elas querem usar biquíni também. Então a gente vai pegando sempre ganchos da vida, do dia a dia, do especialista, né, da pessoa que está aparecendo na câmera, e vai trazendo com aquelas dores que a gente já mapeou, com os desejos que a gente mapeou. Cara, ainda bem que o nosso caso é diferente, né? Imagina o Gui de sunga, a gente não ia vender porra nenhuma. Ia dificultar um pouco, né? Eu acho que ia até afastar alguns clientes. E quanto tempo faz que você não usa um biquíni? Rapaz, eu uso de vez em quando, mas ninguém pode ver. Não é em público, né? Não é em público. Cara, sabe uma coisa que eu queria voltar um pouquinho? Você falou levemente do C1, C2 e C3, mas a gente não chegou a detalhar qual que é o tipo de conteúdo, porque isso é muito importante dentro do seu funil. Com certeza. E aí eu acho que você podia até... Eu nem falei do C3 ainda. Exato. Então, assim, explicar um pouquinho como é que é o funil ali do C1, C2 e C3. O C1 é sempre Reels. Sempre tem que ser Reels. Por quê? Porque o que o Instagram quer que você distribua é o que ele mais entrega hoje. Mas e carrossel? Carrossel distribui para sua base. Ele não vai distribuir para fora. Base de seguidor, né? Base de seguidor. Eu quero distribuir para fora. Mas carrossel pode cair na aba explorar. Tenha boa sorte. Entendeu? Meu negócio é tráfego. Não é no orgânico que tem a sorte de cair no explorar. Então, meu foco é no Reels. O Reels eu vou conseguir um custo muito mais baixo de seguidor. Então, eu foco. Aí esse Reels, você pega, posta ele e vai no botão impulsionar. Isso, é sempre pelo botão impulsionar. Isso é importante, porque tem gente que só vai lá pelo gerenciador direto. Não, o gerenciador, quando você usa tráfego com o botão lá, visita o perfil, ele fica 30% mais caro do que quando você usa o botão impulsionar. Cara, pode testar. O mesmo conteúdo, 2 campanhas, uma com gerenciador e outra com impulsionar. É 30%. Mas você pode fazer pelo botão e depois lá no switch para poder... Pode. Eu uso o Meta Business, né? Isso, pra impulsionar. Meta Business. Por quê? Porque ali eu consigo selecionar um público melhor, consigo fazer exclusão. Por exemplo, tem conteúdo que eu não quero distribuir para minha base de forma paga, eu só quero distribuir de forma orgânica. Então eu posto ele orgânico e distribuo só pago para quem não é seguidor. Então lá no Business Suite, como é que é o nome da... No Meta Business. Meta Business você consegue fazer essas... Consigo, botão turbinar lá sem problema nenhum e funciona muito bem. Tá, então C1, Reels, botão impulsionar, trazer novo seguidor. Trazer novo seguidor. Seguidores. Meu objetivo é esse. Aí beleza, aí depois aí vem um C2. C2 eu uso muito carrossel e vídeos mais longos. De quanto tempo esses vídeos? 5 minutos, 10 minutos. Agora que o Reels vai ter vídeos de até 3 minutos, eu vou testar com 3 minutos, mas eu não testei ainda. Mas 5 minutos é um tempo bom. Que é um vídeo que você entra num conteúdo que você dá um pouquinho do como fazer. Você não vai entregar tudo, mas um pouquinho do como você dá. Um passo a passo, uma ferramenta, alguma coisa assim, você pode entregar. Aí esse C2, você entrega só pro cara que entrou no seu C1. Ou seja, ele tá na audiência de pessoas... que começaram a seguir ali. São 5 públicos que eu uso, tá? É o público de visitou o perfil 14 dias,
Que o cara é aquele cara que visitou, mas não está seguindo. 14 dias, o público de vídeo viu 95% do C1. Então, os vídeos 95% de pessoas que viram aquele vídeo. Aquele vídeo que é o bom, qualificado. Que é o C1 cara lá. que viu o vídeo inteiro do meu C1 lá, que é um vídeo de quase 1 minuto. Então, o vídeo viu desse. Pessoal que enviou direct. Todo mundo que enviou direct é um público ultra qualificado. Eu uso ele também. Além disso, tem um público de... Compartilhados ou não? Não, de compartilhamento não dá para criar público. Não dá, verdade. Não é o de salvou o post, público de salvou o post, que é quando eu dou um conteúdo muito técnico, que a galera fica só salvando, então é um público bem qualificado também. E tem mais um que é... Cara, agora eu esqueci qual que é o outro. E tem mais um público, tá? Que eu uso, que são 5 públicos que eu uso. Então, quem engajou com o C1, você joga o C2 para apresentar para ele. Isso na distribuição de conteúdo pelo tráfego. Isso, beleza. Direto. Aí eu vou... É bateria. Tá. E como que eu faço essa distribuição no tráfego? É uma campanha com até 10 conjuntos de anúncio. Por que até 10? Depende da minha verba. Cada conjunto de anúncios vai ser no mínimo R$10. Se eu tenho R$30 por dia, vai ser só 3 conjuntos de anúncios. Sim. Se eu tenho 100, eu posso colocar até 10. E quantos criativos em cada um desses conjuntos? Um criativo. E eu faço a exclusão de quem viu 25% dele. Então você vai, tipo assim, o cara assistiu o primeiro, aí ele passa a ver o segundo porque você excluiu ele de ver o primeiro de novo. Isso. Aí ele vê o terceiro. É como se fosse uma sequência. Uma sequência. Eu quero que ele assista todos aqueles 10 vídeos que eu coloquei. Ah, e se eu quiser colocar mais de 10? Por exemplo, eu tenho um amigo que tem 58 rodando ao mesmo tempo. Ele tem dinheiro para fazer isso. Ele tem 58. Aí tem 58 na sequência? Na sequência. Então ele faz 58. Lá 6 campanhas. Ele tem 6 campanhas com quase 10 vídeos por campanha rodando. Então... Exclusão de um negócio. A pessoa, ela viu, ela não vê mais. Não, ela vê aquele conjunto de criativos. Aquele criativo específico. O criativo específico. É um só. Tá. Cara, ele vai ter 58 campanhas aparecendo para a pessoa todo dia. Entendi. Vai ter vídeo todo dia de tudo que você pode imaginar aparecendo. Para parar de aparecer, ou ela fica 60 dias, depois de 60 dias ela para de ver, ou então assistiu 25% de cada um dos vídeos. Uhum. Eu também uso carrossel. Como que eu faço carrossel? Eu faço de 9 a 10 cards, o último card é um vídeo, eu crio o pool de vídeo view, quem chegou no último card já não vê mais. Identificar. Isso. E aí eu vou fazendo isso com carrossel, vou distribuindo da mesma forma. Isso aqui é uma aula, hein? Já tô entregando como fazer ouro aí, tudo cara, aí. Porra. Entendeu? E o C3? C3 é prova que funciona. No emagrecimento, por exemplo, a gente usa antes e depois. Nada funciona mais do que antes e depois do emagrecimento. No dentista, não é antes e depois. As pessoas gostam de ver boca aberta, sorrindo, com um monte de coisa mostrando assim. Cara, é impressionante. Eles não querem ver, eles querem ver boca. Então, dentista, a gente vê muito aplicação de clareamento, de alguma coisa. É um resultado. Porque o cara ali está querendo aprender a técnica. Ele não está querendo ver o resultado do paciente. Ele sabe qual resultado ele vai ter. Então, eu tenho que saber. Cara, isso para o público, é bom deixar claro. Isso para o público de dentista que quer aprender a técnica. Isso. Não é porque para o público final, talvez seja já seja o resultado. Né? Se eu quiser público final, sorriso bonito. É antes e depois. Sorriso feio, sorriso bonito. Sorriso feio, sorriso bonito. É isso para público final. Se você está fazendo tráfego para um dentista, para encher consultório, é dente feio, dente bonito. Dente feio, dente bonito. E só. Tá? Não preocupa com outras coisas, não. Então, eu tenho que entender o que o meu público quer ver como prova. O que eu vou mostrar para ele que vai gerar o desejo. Qual é a transformação que ele quer ver alguém tendo feito para poder ele fazer também. O que eu vou fazer? E cada público é um público, cara. Isso é muito louco. Porque, às vezes, um público de ganhar dinheiro, que eu já trabalhei em vários nichos de ganhar dinheiro, tem uns que querem ver ostentação, outros não querem ver ostentação. Quer ter paz, cada um tem esse viés, tranquilidade. Né? Nossa, aqui, por exemplo, a gente não fala de ostentação em jeito nenhum, mas a gente fala de ganhar dinheiro. Sim, mas porque o público de vocês ninguém vai ver a gente aqui andando de Ferrari, nada disso. É aquele público que quer um pouco de tranquilidade. Ele quer segurar o caos. Ele quer paz, ele quer estar com as contas pagas em dia, ganhando o dinheirinho dele, tratando da família. Os concorrentes nossos lá pousando assim no carro, assim. Pô, você tem que alugar. Aluga um Porsche e faz um teste, isso é né? Engraçado, cara. Aluga um Porsche, um terninho, assim, entendeu? E faz um teste. Mas você tem que entender seu público. Se você entender o seu público, aí você vai postar o C3, que é a terceira camada. Para quem que eu vou postar? Para quem assistiu 25% de qualquer um dos meus vídeos C2 ou o último card de algum carrossel. Se o cara viu um carrossel só, eu posso mostrar C3 para ele? Posso. Ele vai continuar vendo C2, tá? Eu não paro de mostrar C2. O C2 continua. Continuo, mas ele vai começar a ver um monte de C3. E C3 agora eu posso usar um print direto. Eu prefiro colocar vários prints em forma de carrossel. Em vez de colocar um print sozinho... Print de WhatsApp, essas print coisas. de WhatsApp, de direct, de comunidade, de alunos, print de cliente, agradecendo pelo resultado. Entendeu? Então eu vou colocando vários prints. Eu gosto de colocar 3, 4 em sequência, que eu monto o carrossel. Depois eu coloco uma historinha depois, né? Mostrando como é que eles chegaram naquele resultado. E faço um CTA no final para quê? Para comprar um produto. Direto.
Entendeu? No C3 eu posso vender direto. A pessoa já está no nível de consciência já funilou que ela pode comprar. Muito, né? Se eu pego isso e coloco uma venda direto no C1, cara, o cara vai indo embora, vai indo embora, vai indo embora. Eu não consigo vender tanto quanto no C3. Cara, você vê, isso daí é o conceito básico de funil. É básico de marketing. É funil. É o funil, topo de funil, meio e fundo, o cara tá preparado. Funil, direto, só que organizado em forma de conteúdo. Isso. Entendeu? E impulsionado com tráfego. E acompanhando com métrica também. E com métrica. E eu sei o custo. Opa. Eu sei o custo de cada coisa. Por exemplo, no C1, o que vale para mim é o custo do seguidor. No C2, é a diferença entre o vídeo view 25% por 95%. Você tem uma proporção ali. Que tem minha proporção, que é até 4 vezes. Se ele tem até 4 vezes, eu sei que a retenção tá boa. Paguei 50 centavos... 4 vezes as pessoas que vão... Não, o custo. Se eu paguei 50 centavos no 25%, no 95 eu posso pagar até R$2. Se ele tá R$3, cara, minha retenção tá ruim. Se ele tá R$1, cara, tá ótimo. Aí você vai tirando os criativos ruins e vai mantendo os bons. Isso. Passou de 4, eu já tiro aquele conteúdo. Se ele baixou de 4, eu vou subir, eu sei que eu posso subir a verba dele. Ele deu 1. Cara, eu vou subir a verba, vou subir a verba. E eu limito a frequência, tá? Pra não ficar enchendo o saco, né? Já que são muitos vídeos, eu limito a frequência em 2 vezes por dia. Só que é todo dia. É 2 vezes por dia cada vídeo. Cada vídeo. Até o cara assistir 25%. Até assistir 25%. Ou ele ficar pulando. Porque eu cheguei a ter problema de 7, 8 de frequência, e a galera começou a reclamar. Aí eu limitei em 2, acabou a reclamação e as métricas se mantiveram boas. Então, frequência limitada, é fácil limitar lá no gerenciador, é tudo pelo gerenciador, por dia 2 vezes aquele vídeo. E aí funcionou muito bem. Ou seja, tivemos uma aula aqui falando de conteúdo, distribuição, já com as métricas, o cara vai sair daqui... E com o passo a passo para executar. O C3, eu gosto de fazer, eu uso mais carrossel do que em vídeo. Em vídeo é legal, mas eu acho que as pessoas não têm tanta paciência para ver um depoimento hoje do aluno. E não sei o que lá... Ela bateu o olho ali no print. Quando é um depoimento mais espontâneo, que foi um corte legal que você pegou, aí você coloca que chama atenção. Ou uma metralhadora de sequência. Uma metralhadora de sequência disso, ou você tem que usar ele de forma mais estratégica. O print, por incrível que pareça, ele funciona melhor. Ele dá mais resultado no final. A gente tem que começar mais a usar print, porque a gente tem, cara, centenas de prints de resultado. E aí você consegue postar, cara, 3 prints num carrossel, uma historinha no final com CTA. Você posta todo dia, você vai ver seu resultado subir. Você vai pegar milhares de leads de graça. Cara, e uma dúvida. Tanto o C1 quanto o C1 a gente já falou, posta no feed para poder impulsionar. O C2 e o C3 também? Tá. O C3 eu posto, obrigatoriamente, que eu quero que as pessoas estejam ali, ou de forma orgânica assista. O C2 depende. Tá? Por quê? Porque tem uma coisa que de prova social, que é o número de views. O C2 ele dá muito baixo perto do C1. Aí fica meio feio. O C1, você viu um C1 lá com 5 mil views. Aí você vê um C2 com 500 views. Cara, tem alguma coisa errada. A pessoa não vai assistir aquele. E outra, eu não quero que ela fique assistindo meus vídeos grandes no perfil. Né? Então eu coloco ele como dark post. Então o C1 e o C3 ele vai no feed... O C2 vai no dark post. Quando é depoimento, aqueles depoimentos de 2, 3, 5 minutos, eu coloco ele como dark post. Agora, carrossel, print direto, cara, vai tudo no feed. Legal. Entendeu? Aquilo já traz uma conexão maior, mostrando que é real aquilo que eu tô fazendo. E não tem estratégia de stories, né? Isso tudo que eu tô falando, cara, stories aleatórios. Se o cara não quiser nem fazer stories, dá nem pra fazer. vender Eu praticamente não faço stories. Dá pra vender muito e fazer muito dinheiro. É pouquíssimos stories que eu faço e vendo muito. Cara, isso é uma... A galera fica achando, né, que fazer muito stories e tal, que vende, e no final não... Stories, ele gera uma conexão legal, mas ele é mais pro influencer. É pra alguém que tá ali conversando, Quem for produtor, nem sempre ele é influenciador, né? Nem sempre. Pro pessoal de desenvolvimento pessoal, aí sim, o Stories ajuda um pouco, porque todo dia tem que dar uma mensagem motivadora, alguma coisa assim. Mas pra gente que ensina a ganhar dinheiro, ganhar audiência... Pra negócio físico também, é complicado ficar fazendo muito Stories também. É muito difícil. Pra agência, a agência que atende clientes, por exemplo, clínica médica, ou sei lá, restaurante, porra, é um saco fazer Stories. Se ela entender esse funil, se entender fazer isso pro cliente, como fazer isso, ela não precisa ficar fazendo Stories. Exato. E aí, quando você fizer um stories, você faz ele estrategicamente, às vezes com 1, 2 stories só, não precisa mais do que isso, já com CTA para alguma ação. Por quê? Porque aí você vai ter um pico grande de gente assistindo. Você tá pegando ali os clientes, a sua base recente, porque vai assistir aquilo ali. E um segredinho que eu testei agora esse ano, deu muito bom para subir o número de views, coloca todo mundo no Close Friends. O número de views vai... Tá todo mundo fazendo isso, a gente até pensou, mas tem uma ferramentinha que faz fazer isso. Eu fiz, coloquei uma ferramenta lá, a Patrícia tinha 50, 60 mil, foi para 350 mil o número de views nas stories dela. Na média? Na média, só de colocar no Close Friends. Cara, 500 mil, ele botou porque o Close Friends, ele tem preferência na frente dos outros, quando você tá no Close Friends de alguém.
Sim. Mas eu acho que daqui a pouco o Meta vai... Com certeza. Porque tá tudo fazendo. Mas a gente é brasileiro, né? A gente dá um jeitinho. Com a API oficial a gente já fez isso, cobrou mais caro o marketing, a gente faz tudo como utility fazendo marketing. Então o brasileiro sempre dá um jeito. Quando ele cortar, e você vê o utility já tá cortando, né? Porque já tá cada vez mais difícil aprovar a mensagem do utility. Mas tem uns jeitinhos já que a gente aprende também, né? A gente abre a janela com um utility mais básico e depois descasca no marketing embaixo. É isso aí, cara. Que aula, hein, Léo? Acho que eu ajudei, né? Acho que eu contribuí um pouquinho com a galera. As expectativas eram boas. Muito bom, cara. Inclusive a gente usa, né? Então é importante falar, cara. Sim, a gente usa. Quero falar também, pra mim você é a minha referência de criação de audiência. Então, a gente está implementando. Só com a parte que a gente já implementou do que você ensina, né? Ensinou a gente. Já conseguimos, cara, bater nossos recordes. Né? E, cara, esse ano um dos focos é a gente implementar 100% do que... E conta comigo que eu vou ajudar, viu? Boa, obrigado. Contarei. Tá certo. Então, obrigado por ter vindo aí, Léo. Léo que também veio para participar do nosso Mastermind, né? Vai palestrar no Master Ultra, né? Que é o nosso grupo de agências que faturam... Olha que chique a garrafinha. Aí, tem uma garrafinha aí. É. Essa eu não derrubei. Derrubei só o café. O podcast não acabou, tem um tempo ainda, né? Léo, me fala aí onde que a galera... pode te seguir, te acompanhar, saber mais das estratégias aí que você ensina. Pode me seguir no Instagram, @LeoTabari, com I no final, que você vai ser muito bem-vindo. Léo Tabari. Léo Tabari. Beleza. Isso aí. Estratégia Turbo, né? Estratégia Turbo. Boa. Valeu, Léo. Valeu. Mas é isso, cara. Obrigado pela presença aí. Foi fantástico. E você que está assistindo aqui, cara, compartilha esse conteúdo com quem é teu gestor de tráfego, ou de repente você tem um sócio que é mais ligado no tráfego, né? A gente falou quem é ligado em conteúdo também. Então a gente falou de conteúdo, falou de tráfego, né? Falamos de estratégia. Então compartilha esse vídeo aí com os seus amigos e com quem trabalha com você. E a gente se vê no próximo episódio do Ultralize Cast. Deixe seu comentário aí se você curtiu esse novo formato e a gente se vê no próximo episódio. Valeu. Até mais. Valeu.